Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido é o nosso Deus que vive para sempre, eternamente. Amém? Então, que tudo que for colocado aqui seja para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a edificação, para a nossa edificação. Amém? Glórias a Deus. Tá aí o título, né? Yeshua, a maior prova de amor. Glória a Deus. Falar um pouco a respeito desse sentimento que muda tudo. Muda a nossa visão de mundo, muda a nossa visão a respeito da humanidade, né? De como que devemos viver e estar atentos, né? A respeito do como que nós devemos nos empenhar, né, a nossa vida para que faça sentido, para que possamos ter aí a alegria do nosso Senhor todo o tempo. Amém? Então, para dar início, eu vou vou ler um versos, tá? Aqui em João. São várias mensagens, tá? Se vocês abrirem a Bíblia aí, vocês vão ver, tem até alguns subtítulos. E eu vou ler um verso, porque eu vou falar a respeito do amor, tá? Não vai estar dentro do contexto aqui do que está sendo dito no capítulo. O capítulo é apenas para fazer uma divisão, né? Para que as pessoas meditem, não fica tudo misturado. Mas eu vou ler só o versos 34 de João 13, que diz: Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Então, esse novo mandamento, ele está englobado junto aos 6 últimos, lá de Êxodo 20, que é a questão do trato nosso com o nosso próximo. A forma como a gente vai lidar com as pessoas próximas, com todas as pessoas que estiverem no nosso caminho, que vão fazer parte de nossas vidas, né? E nesse contexto, claro que o que a gente tá mais apegado é a questão da família, né? Então, esse amor é um amor infinito. Porém, ele é entendido, a Bíblia nos esclarece bem, né, a respeito desse amor. E ele é um mandamento, por conta que está englobado, né, nos mandamentos lá, nos 6 últimos. E, claro, mais à frente, vou tentar colocar todas as mensagens aqui, vocês vão ver que para amar uns aos outros, é necessário que primeiro a gente entenda o amor de Deus pela a criação dele e como que podemos amá-lo. Qual é o modo correto de amá-lo? Eu falo várias vezes, hoje eu vou só fazer um reforço, porque a palavra do Senhor ela é infinita no entendimento. Então, quando a gente ama ao Criador sobre as instruções do que diz a palavra dele, então amar ao nosso semelhante, nos amar, aí as coisas ficam mais fáceis. Sem essa compreensão do amor ao Criador, ao Altíssimo, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas existentes, teremos dificuldade. E de uma maneira ou outra, haverá situações, comportamentos desnecessários. Quando temos amor ao Pai, entendemos esse amor, como que ele deve ser, está no centro de tudo, acima de tudo, então as coisas ficam mais leves, né? Passamos a compreender aí com mentes sábias o amor ao próximo,
como que esse amor tem que ser aplicado na vida conjugal, na vida com os filhos e assim sucessivamente o amor e a honraria aos pais, porque tudo, o amor ele vai estar interligado na nossa condição de vida. E é muito importante que se entenda o amor. Hoje as pessoas não entendem porque não têm vivido esse amor, o amor verdadeiro. Um amor fraternal, um amor espiritual, um amor de fato, né? Um amor real que é transferido para o Criador através da obediência, através do zelo às coisas espirituais, a palavra dele, um coração voltado para o bem, uma mente voltada para as coisas boas, um corpo preparado para ser consagrado, a questão das renúncias. Eu tenho colocado tudo isso. Só que o amor, ele, né, se for fazer uma planilha aí, ele vai estar ali como foco para ser estudado, né? Então, aqui, o Senhor, ele dá um novo mandamento, né? Como está colocado aqui, um novo mandamento lhes dou. Ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E aí continua, né, no verso 35. Com isso todos saberão que vocês são meus. Ó, né? São meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, para que haja um testemunho de fé, uma garantia, né? Como testemunho visível dos frutos, dos feitos, das atitudes, das ações, que nós pertencemos a Yeshua. Eu coloquei o título aí, né? Como vocês viram, Yeshua, a maior prova de amor. Se fazemos parte dele, que somos o corpo, ele é a cabeça, como está colocado em Hebreus, nos Evangelhos, se fazemos parte dele, precisamos evidenciar as atitudes dele, os ensinamentos dele em nossas vidas, tá? Então, é primordial, né? Agora eu vou adentrar aqui em um outro assunto, né? Porque muitos podem dizer, eu amo a Deus, eu tenho temor de Deus, eu amo a Deus, né? Só que tem muita gente que tem dificuldade de dizer, eu amo a Jesus, eu amo a Yeshua, eu amo Cristo. Por que será essas dificuldades? E geralmente essas pessoas, elas têm uma vida, têm um histórico de vida, de situações, às vezes conflitosas, nos relacionamentos amorosos. Tem muita história de relacionamentos do passado. Até tentam construir uma vida de princípios, porém, né, entre o relacionamento conjugal, quem sabe é o casal, como é que se vive. Então, algumas dificuldades sempre terão, se não aplicarmos dentro aqui do nosso íntimo esses ensinamentos, aceitar que seja aplicado esses sentimentos de amor a Yeshua, de amor ao Criador verdadeiramente, de amor à sua palavra. Aí amar vai fluir e vocês vão entender muito claramente isso daí, tá? Então eu vou ler Salmo 139, não vai fugir do texto, tá? Do contexto, vocês prestem atenção aqui. Aqui, basicamente, né, o salmista vai estar colocando a respeito de um dos atributos do Senhor, que é a onisciência. Porque vai falar, né, disso, da onisciência, da presença, do agir do Criador. Então, Salmo 139 diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, eu já a... Não, desculpa, gente. Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me cobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de cantá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Tirar o óculos aqui um pouquinho, porque fica refletindo aí, né? A luz. Veja que coisa extraordinária. Aí a gente entende, lendo aqui, entende por que Davi era segundo o coração do Senhor. Para Davi falar principalmente esses últimos versos aqui, é a fala de alguém que está indignado com aqueles que não têm a percepção do seu Criador, que não temem ao seu Criador, que falam coisas terríveis a respeito do que não conhece, porque se fala é porque não conhece, não tem relacionamento com o Senhor. Então Davi se coloca como inimigo desses. E ele coloca com convicção, por quê? Porque ele não entende como que alguém não pode temer ao Criador, amar ao Criador. Então Davi, ele, em suas palavras de indignação e suas palavras de compreensão da grandeza do Pai, que o Pai está em tudo, né? Nós respiramos se o Senhor permitir. Ele está no controle de tudo. Então Davi tinha essa mentalidade convicta, né? Do Deus que ele cria, do Senhor que era na vida dele, que estava com a mão estendida sobre a vida dele. Amém? Então, podemos alcançar ou ser, né, mentes claras assim como Davi. Porque não tem como não ver o Senhor em tudo, né? Então, louvado seja o Senhor, que é bendito. E ele demonstra aqui em sua mensagem que está conosco, né? Estamos com ele? Ele está conosco. Queremos ele está com o braço estendido. Mas o Criador, ele não compactua
com rebeldias, com certas atitudes que vai destruir vidas. Por isso Yeshua vem e ele coloca esse novo, entre aspas assim, né? Esse novo mandamento, mas para lembrar e reforçar ali a seus discípulos que para que eles testemunhassem ele na vida deles, eles precisavam amar uns aos outros. Porque o Senhor, o Espírito Santo, o Consolador, ele enviou para ministrar nos seus discípulos, nos que foram alcançados e de geração e até hoje a todos aqueles que creem nele, creem no Criador. Amém? Então, o sentimento de amor, ele vem trazer condições para que nós possamos de fato mostrar o Cristo em nós, que tem a mensagem que fala, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É preciso demonstrar esse amor. E agora eu vou ler a mensagem, tá? Que vai esclarecer muito bem para nós que amor é esse. Aqui em 1 Coríntios, tá? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, todo o capítulo vai falar a respeito do amor, tá? Vamos lá. Vou ler aqui o versos anterior. 31 do capítulo 12, que diz, ó: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Agora, esse mandamento do amor vai ser demonstrado como um dom, tá? Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, o amor é um mandamento. O amor é algo que deve ser aprendido por nós, como praticar. O amor é um dom. O amor é o caminho mais excelente. Então, olha onde que está aí esse sentimento, né? Continuando, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o pranto que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido, como plenamente sou conhecido, como plenamente conhecido. Não, vou ler de novo, gente. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido.
Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por quê? Porque o amor nos ensina a perseverar, né? A a ser pacientes. O amor nos ensina onde que nós devemos, de fato, confiar, acreditar, para que essa fé seja gerada em nós. Ela é gerada através do conhecimento, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Assim é como é colocado. Então, o amor colocado aqui, vários requisitos, e tem uma parte muito interessante, que tudo tem uma fase, né? Esse tempo de menino, raciocinava como menino, essa é a fase da humanidade. Se ela não tem temor do Criador e não ama o Criador segundo os requisitos escritos aqui na palavra dele, segundo a percepção através dos 5 sentidos, segundo a dar ouvido à voz do Espírito, não é um amor verdadeiro. É um amor dentro das convicções, dentro da interpretação do que é Deus. E aí, interpretação eu digo, né, de pessoas que não se aprofundam no conhecimento. Porque muita gente fala, eu amo a Deus, Deus acima de tudo. E tá dentro da rebelião, da rebeldia. Tá fazendo mal ao seu semelhante. Então, ora tem uma consciência de ouvir falar, mas fala como um menino a respeito de Deus. Ora tem comportamento que demonstra como frutos estragados que não tem temor de Deus, que não ama a Deus, que não ama ao Filho, que não entendeu a grandiosidade desse amor, né? Dessa prova que ele deu, vindo para nos resgatar e dando a vida. Ele mesmo fala que não há amor maior do que dar a vida pelos seus irmãos, né? Seus amigos. Então ele deu essa prova. Ele veio a essa terra e foi a grande demonstração de amor do Pai por nós. Só que isso tem que ser retribuído. Ah, mas Deus não quer saber de obra. Obra é uma coisa, ainda mais obra sem consciência do que é obra. Agora, toda situação da vida nos ensina a questão do auxílio, a questão do prover, como exemplo, desde Gênesis. O Senhor destaca ali, verbaliza o que a mulher representava na vida do homem. Adão chega a dizer, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque a carne, né, uma costela foi tirada. Fala que a mulher seria a auxiliadora, a adjuntora, a pessoa que está ao lado. E quando esse sentimento ele é recíproco, não tem como dar errado. E quando se entende os requisitos da palavra do Senhor para pôr em prática, para que a gente tenha controle dos impulsos, da forma como se direcionar ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, havendo aí um equilíbrio de uma mente que é guiada pelo Espírito e direcionada pelo entendimento da palavra do Senhor, se é assim, não tem como dar errado. Mas por que os relacionamentos não dão errado? Por que as pessoas têm dificuldade de se relacionar sério? Porque não tem temor do Senhor e a prática de situações que não estão de acordo com a palavra do Senhor passa a ser muito comuns. E as pessoas vão vivendo, sendo que o nosso corpo é templo do Espírito, então o que fazemos dele acarreta pecado sobre o próprio corpo. Como diz em Coríntios, né? Quem peca
contra o corpo, o peca. Então é um acúmulo de pecado que vai sofrer consequências, né? Problemas e tantas situações diversas. E tem um exemplo maravilhoso do que é a demonstração, porque quando Yeshua fala lá em João, né, 3, a respeito desse amor, que devemos amar uns aos outros, esse amor, ele exige de nós renúncia. Renunciar muitas vezes o que você quer colocar, mas que por amor do outro não vai. Não vai. E o exemplo desse é Ana. O amor ao Criador estava acima de tudo. Eucana até chega a perguntar para ela assim, porque ela queria muito o filho. Eu não sou mais importante do que 10 filhos? Engraçado é que Ana não responde. Não tem resposta ali, porque é para a gente entender, para a gente meditar, para que o Espírito Santo fale, como está falando comigo agora. Porque não há resposta de Ana. Porque o texto é espiritual, é para se entender. Eu já coloquei uma mensagem maravilhosa em cima disso, dessa passagem, né? Do clamor de Ana ali. Maravilhoso, edificador. E Ana continua, né, desejosa de ter um filho. E Ana sabe que a única forma de ser realizado na vida dela seria através do Senhor. O Senhor querer abrir a madre, né, o ventre dela e dar um filho. Então ali tem todo um processo, né? É linda a história. E Ana está dentro do propósito do Criador. E é maravilhosa essa mensagem. Então Ana é um exemplo do que é ter amor ao Criador. Tem um outro exemplo, para não colocar só o exemplo de uma mulher, tem o exemplo de José. José, e vamos entender aqui, tanto no tempo de Ana como no tempo de José, existia um modo, né, de vida que esse povo tinha, que era tradicional do povo. Então, no tempo de Ana, Ana estava sofrendo ali uma perseguição grande através da Penina, que era a mulher que dava filhos para Eucana, sendo ela a esposa. Então, se Eucana não tivesse filho, seria visto, né, pelos seus familiares, as tribos, né, da época, o povo daquela época, como algo de desonra ao homem que não tinha filhos. A mulher não ter filho, ela não era vista como, não era a mesma situação a respeito do homem. Embora ela estava sofrendo ali uma perseguição, além do sofrimento de ver outra dar filhos para o seu marido e ela não, né? No caso de José, aí é complicado, porque ele é homem e ele está dentro ali ainda dessas tradições judaicas. De repente, a sua noiva surge grávida. Então, ele consegue sobressair sobre toda a situação porque ele foi revelado. Quem era a criança que estava no ventre de Maria? Isso não o isentou de sofrer zombarias, críticas do povo, porque, e é de se entender, porque o povo não teve a revelação que ele teve. E ele teve. Então, muitas das vezes, tem pessoas que sofrem zombaria, humilhação, de palavras, né, verbalizadas, desnecessárias, mas a pessoa não sabe qual é o processo que aquela pessoa está vivendo ali, né? Qual é o processo de espera, qual é o processo de perseverança. Como eu já coloquei várias vezes aí, as mulheres que casaram e depois os seus maridos se separaram, e está dentro dos propósitos da palavra do Senhor, dos conselhos que o apóstolo Paulo e mandamentos do Senhor são colocados a respeito da mulher, para perseverar, para aguardar, esperar transformação, né, para que haja aí uma restituição.
Então ninguém sabe o que essa pessoa está vivendo, né? Então vivemos num mundo que ele não está integrado na palavra do Criador ou nos princípios de uma vida espiritual, uma vida cristã. Por isso o mundo está do jeito que está, desacreditado no amor, sem esperança, as pessoas sem paciência, não são tolerantes e acumulam sofrimentos. Ao invés de cuidar, fazer aquela reforma, se estiver precisando da casa, joga para lá. Não, quero uma outra casa. Estou aqui colocando uma comparação. Quero uma outra casa, né? Vou comprar uma casa nova, vou mudar de cidade, mudar de estado, até mudar de país. Mas o cérebro, a mente que a pessoa carrega é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Então é mais fácil as pessoas tomarem decisões que vai dificultar a vida de filhos, porque isso vai refletir na mente, na consciência dessas crianças. E por que o mundo está hoje? Um mundo individualista, filhos e filhas mudando a sua essência, não aceitando a sua essência. O mundo está bagunçado, justamente por não colocar em prática o que a palavra do Senhor ensina. Aí a palavra vai ensinar mais a fundo. O Senhor é tão zeloso, tão maravilhoso, tão precioso, é o Criador, que Ele coloca instruções íntimas de como se deve lidar com uma mulher, de como a mulher deve lidar com o seu esposo, de como ambos devem lidar com seus filhos. O Criador coloca, só que o povo não quer uma parte não quer a direção do Senhor, quer a direção dos seus próprios instintos, dos seus próprios desejos, das suas próprias convicções, dos ensinamentos humanos, e vemos que as pessoas estão sendo levadas como ondas do mar. E não é isso que o Pai quer. O Pai quer que a gente dê ouvido à voz dele. É bem interessante, porque quando se refere ao amor aqui, parece que é mais uma questão de submissão de um lado, né? No mundo que nós vivemos, sim, mas o comum era de ambas. Por que tem muitos casais que vivem a vida toda? Só que assim, vivem a vida toda errando, né? Mas vivem, estão ali juntos, porque existem, se for classificar, gente, vários tipos. Às vezes as pessoas não querem dividir os seus bens, mas não respeita mais o seu cônjuge, não tem mais a consideração, não tem amor, deixou morrer um sentimento que pode ser que existe ou nunca existiu. Então tá muito confuso, por isso que as pessoas correm em busca de ajuda, de autoajuda, né? De psicólogos. As pessoas não compreendem. Então, o Criador coloca aqui como um dom. Então, se é um dom, o que esse dom precisa? Ele precisa ser entendido e colocado em prática. Resta, né? O que precisa é que as pessoas tenham o desejo de ter esse dom, ou que esse dom seja compreendido, revelado, para colocar em prática. E quando vão buscar isso, se é um lar que ainda existe a possibilidade de resgate, aleluia, glória a Deus, né? Porque tem que ser de ambas as partes. Agora, se é um lar que não existe mais essa possibilidade, porque muitas atitudes foram tomadas, então imagina o número de pessoas que estão sofrendo. Tudo por não colocar o Senhor no centro.
por não amá-lo, por não conhecer como Davi conheceu. Tudo por não entender a persistência do Pai e através do Filho, ele colocar como um novo mandamento, nos ensinando a amar uns aos outros. Ali estavam os seus discípulos, discipulados por ele, que o conheceu. Quando a gente tem um amigo, nós temos essa percepção de entender se esse amigo, hoje a forma das pessoas colocarem assim, estamos juntos. Saber se tá junto de fato, se você, no momento que você realmente estiver precisando, esse amigo tá lá do lado, essa amiga tá ali junto de fato. Então, a convivência nos faz ter essas percepções. Tem alguns que camuflam muito bem, aí fica difícil, né? Mas fica muito difícil não conhecer de fato quem é e quem não é amigo. Então, eles tiveram ali o Filho do Criador, o Deus encarnado, o Espírito do Pai ali com ele o tempo todo, encarnado porque é o Filho dele que veio a esse mundo, tá? Eu não coloco aqui como se Yeshua fosse Deus, eu entendo muito bem, o Pai e o Filho. Então, o Espírito do Pai o tempo todo com ele, então até que eles recebessem o Espírito Santo, eles não tinham visualizado, compreendido a grandeza de tudo isso. Quando eles recebem o Espírito Santo, aí sim. Então, eles ficaram tão cheios da glória, que eles entenderam o que tinha que ser dado como primordial, como importante, como fundamental na vida deles, assim como Davi perseveraram, né? Davi perseverando no conhecimento do Pai e eles do Filho chegaram até serem mortos, mas não negaram o Rei da Glória, não negaram o Filho, não negaram tudo que eles estavam sendo iluminados ali dia após dia para continuar levando, né? E hoje eu entendo pelo sentido da palavra de modo espiritual o amor do Pai. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho no ventre que gerou, mas ele não nos esquece. Ele enviou a salvação para nos resgatar e nos dar acesso à eternidade. Porque o que o Senhor quer de nós, da sua criação, é que seja eterna. Assim como Ele é eterno, fazer parte dele. E as pessoas estão muito dispersas, não estão compreendendo o porquê dos ferimentos dentro dos lares. Por que não consegue dizer um te amo para os seus filhos? Por que não consegue tolerar certas rebeldias e passar exemplo para eles? Porque eles têm uma consciência e o Senhor é que vai trabalhar nisso. Então nós, pais, somos responsáveis para que os nossos filhos sejam luz e viva uma experiência extraordinária com o Criador, a ponto de colocá-lo no centro de tudo. Que mudem de país, que estejam onde estiverem, mas o Criador vai estar com eles. Então vocês compreendem, né, a importância da palavra do Senhor, a importância do Filho, a importância desse amor, dessa prova de amor do Pai por nós. O Criador, ele já tinha provado várias vezes o amor dele, desde o Gênesis. Ele não desamparou, ele cuidou, ele zelou, ele proveu. Desde o Gênesis até agora ele tem feito isso. O Senhor tem controlado mentes de homens para que não traga sofrimentos ou destruição em massa. Ele está no controle de tudo. Então nós precisamos confiar no Senhor com essa visão. A mesma visão que o amado Davi, né? Senhor, de onde eu me esconderei? Não tem como se esconder do Senhor, né? Para onde eu irei? Onde que podemos
está aí, né? Escondidos do olhar do Pai. Em lugar nenhum, gente. Então, que o Criador ilumine, continue iluminando, que o Criador nos traga sempre, através dos nossos 5 sentidos, a percepção dele. Que o Criador continue com essa paciência, essa tolerância, aguardando que muitos sejam alcançados e libertos, porque tudo que o Senhor quer é que nós vivamos eternamente na paz que Ele quer para nós, né? Então o Senhor não quer o mal da humanidade, mas a humanidade precisa querer conhecer o Senhor de fato, né? Não de ouvir falar, né? Tem essa mensagem também, eu te conhecia de ouvir falar. Aqui é colocado como menino, lá no que eu li, né? Eu agia como menino, pensava, raciocinava como menino. Então essa é uma fase da lagarta, né? Embora que as mensagens elas acabam que se alinhando, né? O Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer que a gente renasça. O Senhor quer que a gente seja iluminado na mente. O Senhor quer que a gente seja renovado. O Senhor quer que nós tenhamos experiência com Ele, da consciência do que Ele é. Isso tudo traz temor e traz os benefícios comportamentais de como nós devemos agir aqui na Terra. Muitas das vezes você não vai ser retribuído de imediato. Parece até que é uma situação sem esperança, mas tudo é possível ao que crê. Então quem pode todas as coisas é o Senhor. Nós precisamos confiar, perseverar mais, né? Então eu senti de trazer isso aqui porque se a gente for muito a fundo e refletir, aqui está a resposta dos conflitos dentro das famílias. Aqui está a resposta por que os relacionamentos não dão certo, não deram certo. Eu mesma já cheguei a perguntar várias vezes ao Senhor. Hoje eu estou com 46 anos. Tive um relacionamento sério. É o pai dos meus filhos. E não deu certo, mas foi numa fase onde os meus olhos estavam se abrindo e eu estava me aprofundando às águas, que é o conhecimento da palavra do Senhor, colocando o Senhor como prioridade. Ao mesmo tempo, eu estava vendo as coisas se desfazendo. E eu só estou hoje no equilíbrio, só estou firme. Não precisei buscar autoajuda, assim, humanas, porque eu estava ali o tempo todo com a palavra do Senhor. O Senhor é que me consolou, o Senhor que me levantou, o Senhor que me fortaleceu todo o tempo. Então, hoje, eu vejo que eu estava num processo para deixar essa fase de menino para trás. E glórias ao Criador que proveu, que quis me chamar para enxergar, né, esse caminho maravilhoso. Eu posso um dia dar testemunho aqui? Sim, porque quando eu falo assim, é porque eu quero levar a edificação para os outros. Eu sou edificada e eu quero compartilhar, e eu estou compartilhando para que mulheres, né, tem muitos vídeos aí que me edificou e tá aí registrado, homens, né, entenda a importância da família, a importância do nosso papel de pai, de mãe. Mas quando a gente coloca o Senhor no centro de tudo, quando a gente não o nega, mas entende, né, o nosso papel aqui, todas as coisas serão no tempo do Senhor da forma como Ele quiser. Porque agrada ao Senhor a vida do seu servo, da sua serva, ser edificada no todo. Então aí a gente passa a ver o Senhor agindo
naquilo que na fase de menino certamente não veríamos acontecer. Então é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, e que vocês entendam, né, onde que o Criador deve ser colocado em nossa vida como prioridade. Medita de novo em Salmo 139, medita aí nessa mensagem do mandamento que é João 13, medita em 1 Coríntios também, capítulo 13, para vocês entenderem a respeito de como esse amor tem que ser colocado em prática. Reflita nos exemplos de pessoas que perseveraram. Se você for olhar para a palavra, pouco ou quase nenhum você vai ver assim, perseverança daquele homem para ficar com aquela mulher, perseverança daquela mulher para ficar com aquele homem, porque a palavra é do Senhor. A mensagem ela é espiritual. O Senhor usou esses personagens para trazer a mensagem de como a gente nós temos que buscar entendê-lo. E aí é claro, né, tem esse histórico aí da vida dos servos e servas do Pai, que são edificadores. O Criador não mudou, Ele continua agindo. Embora o Senhor não vai escrever uma outra Bíblia com novos personagens, o Senhor está escrevendo a nossa história no livro da vida. Então, na eternidade, quem é que vai estar nesse livro? Aqui a gente tem em mãos, louvado seja o Senhor, personagens que o Senhor usou a vida desses homens, dessas mulheres, para trazer história e mensagem para nos edificar. Na eternidade, no livro da vida, vai estar o histórico de todos que foram edificados e passaram por esse processo e entenderam. Então, procure pedir ao Senhor, Senhor, abra meus olhos espirituais, me torne espiritual. Porque eu quero viver para Ti, eu quero Te colocar no centro de tudo. Porque isso é o que realmente importa. Para que você possa lidar com as situações conflitosas, as situações íntimas, né? E buscar essa autoajuda no Senhor. Amém? Que sua vida seja edificada para a honra e glória do Pai. E possa reconhecer o qual grandioso é o amor do Pai por nós, enviando